Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo. E agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade. Entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje entregarei para vós, acredito eu, que seja a maior revelação de toda a história deste mundo. Uma história da qual foi escondida por muitos anos. Mas como meu Senhor vos disse, não há nada oculto que não haja de ser revelado, nem escondido que não haja de ser descoberto. Por isso, eu entregarei para vós hoje a maior, vamos dizer assim, a maior revelação deste mundo. O enigma que esteve escondido por muitos anos de todos nós. Hoje conheceremos a verdadeira identidade do povo de Israel, a verdadeira história deste povo que saiu do Egito e foi para uma terra, como declara as Escrituras, uma terra que emana leite e mel. Mas aí paramos para observar o que diz as Escrituras e o que observamos de onde o povo diz que é esta terra. E, infelizmente, não conseguimos compreender por que as Escrituras me dizem uma coisa e a nossa realidade me mostra outra totalmente diferente. E aqui eu quero colocar um ponto muito crucial nessa história toda. Uma história, para ela ser verdadeira e ser verídica, ela não pode haver contradições sobre ela. Ela tem que ser contada de uma forma perfeita e ela tem que ser provada cientificamente que aquilo ali é verdadeiro. Se não houver nenhuma comprovação de que aquilo é verdadeiro, infelizmente, estamos perante uma mentira e não sobre uma verdade. Mas o povo de Israel, esse povo existiu verdadeiramente? Alguns de vós vão dizer sim, existiu. Mas aqui temos que observar que se a história é verdadeira, tem que haver comprovações. Tem que haver algo que ligue o povo de Israel ao povo do país Israel. Mas aí nós não conseguimos encontrar nenhum vestígio, nada que comprove esta história. E aí vamos buscar no berço dessa história, no Antigo Egito. Entramos no Antigo Egito e reviramos todas as suas prateleiras, todos os seus museus e não encontramos nada que comprove o povo de Israel. E agora? O que podemos fazer se não há comprovação do povo de Israel? A história é verdadeira? É verdadeira. Mas não como está contada, não da forma que foi nos mostrado. Ela tem suas verdades? Tem suas verdades. Mas aqui tem um enigma muito grande. Um povo que sai do Egito para buscar uma terra que emana leite e mel. Mas onde fica essa terra que emana leite e mel? Para onde foi esse povo? Que terra é essa? Terra de Israel, do país Israel. Mas espera aí. O Eterno Deus vivo disse em Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 10 ao 12. Ele diz assim: porque a terra para a qual está indo para herdá-la não é como a terra do Egito, da qual saístes, em que semeáveis as vossas sementes e regáveis com os vossos pés, como uma horta de verdura. Mas a terra para a qual estáis passando, a fim de herdá-la, é terra de monte e de planícies das chuvas dos céus. Ela tem água. É terra que o Eterno Deus, teu Deus, cuida dela. Os olhos do Eterno Deus, teu Deus, estão sempre sobre ela, desde o princípio do ano até o fim do ano. Como assim? Uma terra
que é planícies das chuvas dos céus? Ela tem água? Uma terra que não é igual à terra do Egito, da qual eles estavam saindo, ou seja, da qual saíram? Mas se vamos observar, Israel, o país Israel, é a mesma terra do Egito. É um clima seco, é um clima que ela não tem água, não tem nada do que está escrito nas Escrituras. E o mais grave ainda é quando o eterno Deus vivo, ele diz em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo do 7 ao 10, ele diz assim: porque o Eterno, teu Deus, te traz a uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fonte de abismo, que há nas suas colinas e nos seus montes, terra de trigo e de cevada, de parreira, de figueira e de romeira, terra de oliveira, que dá azeite, e de tamareiras, terra que sem escassez comerás pão, e não te faltará nela coisa alguma, terra cujas pedras são de ferro, e de seus montes poderás extrair cobre e ouro. Ou seja, uma terra de ribeiros de águas, de fontes de águas, de abismos profundos. E aí observamos, essa terra ela emana leite e mel, como declara as Escrituras. Mas e não conseguimos, de forma alguma, olhar Israel como sendo essa terra. Mas se essa terra não foi Israel, que terra foi essa? Que o povo, vamos dizer assim, o povo de Israel, saiu do Egito e veio até esta terra. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho um prazer de vos revelar toda a verdade. Tudo aquilo que o homem destruiu, eu vos entregarei, para que vós conheçam o verdadeiro povo de Israel, o verdadeiro povo que saiu do Egito e veio a uma terra que emana leite e mel. E por isso, hoje temos que conhecer a verdade, a essência deste povo e entender tudo aquilo que aconteceu. Então vamos lá. Conhecendo o verdadeiro povo de Israel. Quem é o verdadeiro povo de Israel? Quando observamos as Escrituras, vimos que há uma contradição na verdade, pois foi contada para nós uma história da qual não se tem credibilidade. E aí, alguns irão me perguntar, por que não se tem credibilidade? Aqui é simples de entendermos, pois não há nenhuma fonte histórica que comprove essa história, como por exemplo, algum artefato que comprove que o povo do país Israel é o verdadeiro povo de Israel, povo escolhido pelo Todo-Poderoso Yahvé. Agora sei que muitos irão dizer, as Escrituras é essa prova. Quem dera fosse. Assim seria muito mais fácil para mim chegar aqui e provar através da história e das Escrituras que tudo que está escrito é verdadeiro. Mas infelizmente não há comprovações. Mas por que não há comprovações da verdade em nossa história? Por que não encontramos provas científicas que comprovem a veracidade das Escrituras? O motivo é simples. As verdadeiras Escrituras sagradas, infelizmente, foram modificadas para que não houvesse compreensão da verdade. E por isso, após a destruição das Escrituras, o Todo-Poderoso Yahvé levantou seus profetas para dizer ao povo que eles estavam andando em caminhos errados. E por não sabermos de toda a verdade, achamos que o povo de Israel é o verdadeiro povo de Israel, que saiu do Egito. Mas hoje conheceremos toda a verdade sobre o verdadeiro povo de Israel. Mas para termos uma credibilidade e uma certeza que essa história é verdadeira, devemos ter provas, não só escrita, como também científica, da existência do verdadeiro povo de Israel. E como podemos ter essas comprovações? Para isso devemos observar as verdadeiras Escrituras sagradas que foram modificadas em seus contextos. Sabemos que o verdadeiro povo de Israel era um povo muito sábio e criativo, pois foi eles que construíram todo o antigo Egito. Então cadê todo esse povo? Pois o país Israel não tem nenhuma comprovação desses
que são o verdadeiro povo escolhido pelo Todo-Poderoso Yah. Nem Davi eles conseguem provar a sua existência. A única prova que tem que Davi existiu é uma pedra conhecida como Estela de Davi, que foi encontrada e que descreve a seguinte frase: a casa de Davi. Ou seja, não faz menção ao rei Davi, e sim a casa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora o que eu quero provar é o verdadeiro povo de Israel. Mas por que as Escrituras não é uma prova autêntica do povo de Israel? É simples de observarmos. Basta olharmos para toda a história do Egito. Tudo está descrito nas pedras e em sua história. Tudo que foi feito pelo povo de Israel no Egito está provado até hoje pela ciência e pela história, diferente do povo de Israel, do país Israel. Mas se nós temos uma comprovação de toda a história do Egito, que está descrita em pedras, qual é a comprovação que o povo de Israel saiu do Egito? E quando entramos nessa história e vamos buscar alguma fonte que mostre essa história contada nas Escrituras, dentro do Egito, não encontramos nada. Não encontramos nenhum vestígio, nada que identifique o povo de Israel. Mas quando olhamos e vamos buscar ainda muito mais profundo a história, encontramos um povo, mas um povo que não tem o nome de Israel. Um povo chamado Chasso. Quem são os Chassos? Os Chassos são um grupo de andarilhos, um grupo de peregrinos que foram escravizados dentro do Egito por um longo tempo. E depois esse grupo sai do Egito. Agora, para onde eles foram? Não há vestígio. E o que temos como comprovação desta verdade dentro do Egito são dois textos que estão descritos nas pedras do Egito, que comprovam toda essa história. Um data do período de Amenhotep III, século XIV a.C. Outro da era de Ramsés II, século XIII a.C. Mas esse Ramsés II não é o Ramsés da história de Moshe, mas ele o descreve essa história, por ser descendente de Ramsés I, que foi o que viveu toda a história de Moshe. E este povo chamado Chasso, ele ganha um outro nome, um nome ainda muito mais profundo, que é descrito nas pedras de Ramsés II. E aí vem aquilo que eu já vos revelei, sendo revelado novamente por uma evidência ainda mais profunda, descrita nas pedras do Egito. E esta evidência é um trigrama, Yud, Ré e Vav. E aí, este povo chamado Chasso começa a ganhar um outro nome. Eles ganham o nome de Chasso de Iá. E aí começamos a entender a história um pouco mais profunda do verdadeiro povo de Israel. Então esse povo sai do Egito. Mas para onde eles foram? Aonde foi esta caminhada? Alguns vão dizer 40 anos no deserto. Não foram 40 anos no deserto. Até porque o povo de Israel conhecia o deserto na palma de suas mãos. E por esse nome, Israel está sempre dentro das Escrituras, é que não conseguimos encontrar o verdadeiro povo de Israel. Por ser um povo que é descrito nas Escrituras como o povo de Israel, buscamos entender esta verdade desta forma e não encontramos nenhum vestígio, nenhuma história deste povo. Mas como eu vos disse, é porque o nome não é esse. O nome, infelizmente, houve a sua modificação. Mas o verdadeiro povo de Israel, ou o povo de Iá, é os Ixás. E os Ixás saem do Egito.
e vem para uma terra que emana leite e mel. E agora eu vos mostrarei um pouco da história do verdadeiro povo de Israel, um pouco da história deste povo que sai do Egito. Quando o povo sai do Egito, eles vêm para a extremidade do mar. Mas aí olhamos o mapa de onde fica localizado o Mar Vermelho. E nós não conseguimos compreender o porquê que o povo de Israel sai da cidade de Ramsés, onde ela estaria numa linha reta até a terra onde dizem que ser Canaã. O porquê que o povo de Israel, ao invés de seguir numa linha reta, desce até o Mar Vermelho, como se diz as Escrituras, que foram aberto o Mar Vermelho. Por que eles fizeram isso? A intenção do eterno Deus vivo era matar o povo dos egípcios no mar, mas não faz sentido algum. Um milagre acontecendo para matar algo do qual o Todo-Poderoso poderia ter feito isso lá no Egito, como fez com os primogênitos, daqueles que não acreditaram nele. Não faz sentido a história. Mas eles não desceram para o Mar Vermelho, não. Eles foram para um outro mar, o mar do qual, aí sim, ele teria que ser aberto, para que o povo pudesse cruzá-lo. E não da forma que descreve as Escrituras para matar o povo do faraó. Não foi para isso. Era um mar que deveria, sim, ser passagem para o povo de Israel. Mas que mar era esse? Para entendermos essa história, devemos observar o que diz as Escrituras Sagradas, que estão aí. Observe. Em Êxodo, no capítulo 14, no versículo do 1 ao 2, o Eterno diz assim: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e voltem e acampem diante de Pi-Haxerote, entre Migdol e o mar, diante de Baal de Sefom. Frente dele acamparei, perto do mar. Quando analisamos esse texto, vamos buscar a tradução das palavras ditas nesse texto, para compreendermos o que diz as Escrituras. O que significa Pi-Haxerote? Pi-Haxerote significa beco sem saída. E o que significa Migdol? Migdol significa torre ou montanha. E Baal de Sefom? Baal de Sefom significa Senhor do Norte. Ou seja, unindo estas palavras, vamos ter o seguinte texto: Moisés, tu chegarás até um beco sem saída, junto à montanha acampará, perto do mar, de frente ao Senhor do Norte. Agora observe o local onde eles ficaram, que as Escrituras dizem ser a abertura do mar. Agora compare com o texto. Veja se realmente faz jus a isso que está descrito. Agora eu vou mostrar para vós o verdadeiro mar do qual o povo de Israel atravessou. Eles saem do Egito, mas não descem para o Mar Vermelho. Eles sobem em uma linha reta e vêm e percorrem toda a Ásia até a chegada do beco sem saída, da qual está descrito nas Escrituras. Este é o beco sem saída, e eles acampam ao lado de uma montanha, em frente ao Senhor do Norte. Ou seja, agora sim, agora faz todo sentido o porquê que o mar foi aberto, o porquê deveria ser aberto o mar. E quando eles encontram, aí acontece o episódio do qual está descrito nas Escrituras, que o Todo-Poderoso ia abrir o mar, para que o povo de Israel pudesse passar. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a verdade, quando ela está sendo dita, ela tem suas comprovações e suas veracidades. Toda vez que observamos uma história,
devemos observar pontos dela que comprovem tudo aquilo que nós estamos dizendo, ou está escrito naquela história. Se não há comprovações, se há uma contradição na história, ela já não é verdadeira. Assim, os grandes investigadores, policiais e investigadores que detêm vamos dizer assim, essa tarefa de investigar, é dessa forma que eles encontram as mentiras dentro de uma história. É nas suas contradições. Por isso, muitas das vezes, é buscado o depoimento várias vezes da mesma pessoa, para que aquela pessoa que presenciou um ato ou um crime ou algo que ela presenciou seja botada em contradição ou em veracidade. Então é tomado depoimento, e esse depoimento ele é dito através da palavra, e estas palavras elas não podem ter contradição de um e outro texto. Não pode. Ela tem que trazer, se ela fala da verdade, ela repetirá aquelas mesmas palavras várias vezes, sem contradição. E o que olhamos dentro das Escrituras não é isso. O que olhamos dentro das Escrituras é uma contradição em cima de contradição. Algo que não faz jus nenhum. Como podes um povo sair do Egito, passar por uma passagem onde jamais iriam para ali? Porque se eles estão indo para Canaã, por que fazer essa curva? Por que descer? Por que não ir direto? Mas não. E como eu vos disse, quando o Todo-Poderoso Yah diz, a terra que tu está indo para passar, para fim de herdá-la, ela não é igual à terra do Egito. E se ela não é uma terra igual à do Egito, por que Israel? Se Israel é a mesma terra do Egito. Mas aí alguns sábios irão dizer, não, mas Israel não era assim. Israel ele era uma terra boa, frutífera, uma terra que emanava leite e mel. E aí a gente fica a se perguntar, mas espera aí, as Escrituras não dizem isso. As Escrituras dizem totalmente o contrário. Veja que aquela mulher samaritana, quando ela fala com nosso Senhor Yeshua, ela diz assim, como é que tu, sendo judeu, pede a mim, eu que sou mulher samaritana, dai-me de beber? E aí Yeshua começa o diálogo com ela. E ele diz, mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria e eu te daria água viva. E aí essa mulher diz assim, meu Senhor, tu não tens vasilha e o poço é profundo. Onde tu tens essa água viva? Aí agora vem a parte mais importante desse texto, ela diz assim, és tu maior do que nosso pai Jacó, ou seja, Jacó, que nos deu este poço e deu de beber aos seus filhos e a nós? Ou seja, peraí, se era uma terra que ela tinha vida, que ela era ribeiros de rios, como diz as Escrituras, como podes? Jacó deu aquele poço, ela ainda diz, é um poço dado a José, a Yosef. Um poço? Mas a terra de Canaã, a famosa terra prometida para o povo de Israel, não era uma terra que emanava leite e mel? Não era uma terra que era de ribeiros de rios de água, como declara as Escrituras, da quais eu já vos mostrei? Se era essa terra, por que lá Israel? Não era Israel. E o povo não ficou naquela redondeza. Esse povo sai do Egito, como eu já vos mostrei. Eles sobem, atravessam esse mar. E eles vêm
até a famosa terra prometida ao povo de Israel. Mas essa terra ela não fazia parte da Ásia, não. Eles atravessam e vêm para a Amazônia, a verdadeira terra prometida ao povo de Israel. E quem é este povo? Quem é o povo de Israel? O povo de Israel é o povo asteca, os maias e os incas. E aí alguns de vós vão dizer, não, este está falando bobagem. E aqui é simples de nós comprovarmos isso. Muito simples. Já que o povo de Israel é o povo do país Israel, por que eles não construíram aquilo que eles faziam dentro do Egito, lá em Israel? É porque eles nunca ficaram lá. É simples. Eles vieram para a América e vêm até a Terra Amada, ou seja, a Amazônia, a terra prometida ao povo de Israel. Mas sei que agora muitos de vós irão dizer, isto não é verdade. Mas quando eu disse que aqui neste canal vós teriam tanta comprovação científica como escrita, eu trouxe para vós duas provas incontestáveis, provas das quais o mundo nunca viu, ou viram, mas não souberam de quem era. Mas hoje eu irei revelar para vós. E agora sei que vós irão dizer, e por que não conseguimos compreender assim? Por que não entendemos as Escrituras da forma perfeita? Aqui é um pouco mais profundo entender, mas a partir de agora, vós saberão o porquê. Quando o querubim caído se rebela contra o Todo-Poderoso Yah, ele fala para o Todo-Poderoso as seguintes palavras: concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. E Yah disse, por certo, és daqueles aos quais será concedida dilação. E disse Satã, então, pelo mal a que me condenaste, ficarei em verdade à espreita deles, em tua senda reta. Em seguida, achegar-me-ei a eles, por diante e por detrás deles, e pela direita deles, e pela esquerda deles, e não encontrará a maioria deles agradecido. E disse Yah, sai deles, como execrado, banido. Dos que dentre eles te seguirem, encherei a jena de todos vós. Em tua senda reta. Olha a gravidade disso. Em tua senda reta. E por isso foi colocado dentro das Escrituras Sagradas, como se dizem das verdadeiras Escrituras que estão aí, das Escrituras Sagradas, como o povo fala, coisas que não são do Todo-Poderoso Yah. Foi derramado dentro das Escrituras Sagradas rituais e coisas profanas das quais nunca foram ditas e nunca foram faladas por Moshe. Sei que o que eu estou vos revelando hoje é impactante, isso eu sei. Mas foi para isso que eu vim, para vos mostrar a verdade. E a verdade é esta: a verdadeira terra do povo de Israel, do povo do Todo-Poderoso Yah, não é Israel, do país Israel, não é. Como eu vos disse e vos comprovei com toda a verdade. Mas sei que muitos de vós não crerão naquilo que vos revelei. Até porque, para se livrar das garras de Satã, é necessário um sacrifício ainda muito maior. É necessário abandonarmos o caminho da carne e vivemos as Escrituras em plenitude. E aí é um conflito gigantesco porque a carne é muito forte. Agora vos mostrarei as duas provas incontestáveis, provas das quais nunca foi mostrado desta forma. Observe essa escritura maia. Agora observe a escritura egípcia.
São semelhantes em seu modo de expressão, e em seu modo de contar são idênticos. Ou seja, de um continente ao outro, como podes? As mesmas palavras, os mesmos números. Isso aconteceu por causa que os homens que habitavam na terra nesse momento, todos falavam a mesma língua. Por isso está escrito assim em Gênesis, no capítulo 11, no versículo do 1 ao 9. E foi toda a terra tendo uma língua e mesmas palavras. E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar. Ficaram ali. E disse cada varão a seu companheiro: Vinde e façamos tijolos, e cozinhemos no fogo. E foi para eles os tijolos por pedras, e o barro foi para eles por argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós a cidade e torre, e que seu cume chegue aos céus, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno: Eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Isto foi que os fez começar a fazer. E agora não lhes será privado tudo quanto entenda fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda cada um a língua de seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou o Eterno sobre a face de toda a terra. Sei que agora muitos irão dizer: esse texto é antes de Moshe. Não, meus irmãos e minhas irmãs. Esse texto foi introduzido nas Escrituras fora de contexto, para que não revelasse toda a verdade. Por isto está assim. Mas esse episódio acontece aqui na Amazônia. Depois que os homens começaram a não seguirem mais os mandamentos do Todo-Poderoso Yah, por causa da dureza de seus corações, Moshe foi retirado da terra prometida e foi enviado novamente para as terras onde havia habitantes, em Israel, próximo ao Egito, onde proclamou por muitos anos as verdades do Todo-Poderoso Yah. E todos os outros filhos de Israel foram espalhados por toda a terra, por causa de seus pecados. E esse é o grande motivo do porquê até hoje ninguém sabe o verdadeiro fim dos povos maias, astecas e incas. Essa é toda a verdade. E por isso vamos ver as falsas adorações feitas pelos povos maias, astecas e incas, as mesmas práticas que eram usadas dentro do Egito. Por isso vamos ver a adoração ao Deus Sol, Deus esse cultuado dentro do Egito, e outras práticas de sacrifício de sangue humano. Mas sei que vós ainda não estão convencidos com o que eu vos revelei. Agora vou vos mostrar uma moldura lapidada em pedra, escrita maia, com Moshe no centro dela, com as pedras da lei ao seu lado, e as 11 tribos de Israel ao seu redor. Observe, uma pedra perfeita, feita pelo povo maia, que descreve Moshe ao centro, e as 11 tribos de Israel ao seu redor. Esta é uma prova incontestável de tudo aquilo que eu vos revelei. Veja e comprove a verdade de que eu estou vos falando. Este é o verdadeiro povo de Israel, o povo do Todo-Poderoso Yah. Nenhum outro povo que andou sobre a terra, que viveu sobre a terra, teve o que teve como, vamos dizer assim, como dádiva, o povo asteca, maia e inca. Nenhum povo teve. Nenhum povo teve conexão e viu coisas celestes como esses povos viram.
E aqui há a comprovação maior de que o povo de Israel, ou seja, o povo que saiu do Egito, o povo do Todo-Poderoso Yah, é o povo Inca Azteca e Maia. Porque só há neste lugar aonde foi feito pirâmides. E as pirâmides na Amazônia, elas são a comprovação daquilo que eu estou vos dizendo. Eu vou trazer para vós, no vídeo seguinte, a história de Yaakov, a verdadeira história de Yaakov, que vós irão conhecer, a verdadeira história de Yosef e a verdadeira história do povo de Israel, do povo que sai do Egito. E vós comprovarão tudo o que hoje eu estou vos revelando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a grande revelação de hoje. O povo de Israel sai do Egito e vem para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra da qual as Escrituras declaram de forma clara: não é igual à terra do Egito da qual saístes, e que vós semeáveis as vossas sementes e regáveis com os vossos pés, como uma horta de verdura. Mas a terra que tu vais é planície das chuvas dos céus, lá tem água. É terra de rio, de parreira e de figueira e de romeira. É terra que sem escassez tu comerás pão dela e não te faltará algo algum. Aí sim. E o eterno e glorioso Yah termina assim: é terra que eu, o teu Deus, cuido dela desde o princípio do ano até o fim do ano. Olhe a grandeza disso tudo. Veja o Todo-Poderoso Yah dizendo com todas as palavras: é terra que eu cuido dela, do princípio do ano até o fim do ano. Não há guerra na Amazônia. Ela é protegida pelo Todo-Poderoso Yah. E agora compare uma terra que emana leite e mel com uma terra que não emana leite e mel. E veja que, se isso que eu estou vos revelando hoje é verdadeiro ou não. Observe as Escrituras, leiam as Escrituras. Sei que muitos irão ver guerras dentro das Escrituras, sangue derramado dentro das Escrituras. Mas os profetas dizem: não é isso. Essa não é a lei do Todo-Poderoso. Não é. Não é a lei do Todo-Poderoso Yah. Vós servem um outro Deus, um Deus que derrama sangue, um Deus que quer sangue humano, quer sangue animal. O Todo-Poderoso Yah não se alimenta dessas coisas. Ele se alimenta do que é puro de nosso coração, do nosso amor para com nossos próximos, do nosso amor para com toda a sua criação. É disso que ele se alimenta. E quando olhamos dentro das Escrituras, as Escrituras me dizem totalmente diferente isso. O não matarás não existe. O povo agora está matando. O Todo-Poderoso Yah diz: não matarás. Mas o povo mata. E nós não entendemos isso. Mas por que isso aconteceu? Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero vos entregar toda essa verdade, não para mostrar para vós dúvida ou colocar em vossas cabeças dúvidas. Não é para isso. Não é. Mas meu Senhor prometeu que antes do fim haveria a proclamação de toda a verdade, para que todos os povos e todas as nações sejam testemunha dela. E por isso eu vos entrego esta verdade. Agora daí para frente é com vocês. Vós irão pegar as Escrituras, irão ler ela. Mas como eu sempre vos digo, coloquem as leis divinas dentro dela, para que a comprovação da verdade seja plena. Se vós não colocarem a lei divina dentro das Escrituras, infelizmente estarão lendo livros que estão banhados de sangue, banhados de caminhos errados. Como ele mesmo disse, Satã falou: eu colocarei vãs esperança em vossos corações, e vós não andarão mais conforme o Senhor, ou seja, que o Todo-Poderoso Yah os ensinou. Não andarão mais. E o Senhor
não encontrará neles agradecimento. Essa foi a promessa dele, isso foi com o que ele fez, isso foi o que ele fez. Botou vãs esperança em nossos corações, colocou histórias das quais nunca se foi aceita pelo Todo-Poderoso Yah. É simples olharmos e observarmos, olhem os profetas, o que eles diziam sobre a lei. Era isso que eles viviam? Não, todos eles falaram o contrário. Apartem-se dos maus caminhos, vivam uma vida plena e justa. Olhem os órfãos, olhem as viúvas. Esses são os verdadeiros que vocês têm que ajudar. E eu quero que vocês se apartem de fazer as coisas ruins. Foi assim que o Todo-Poderoso Yah falou pela boca de todos os seus profetas. E por que hoje nós acreditamos em um livro que está banhado de sangue? Um livro do qual Moshe nunca escreveu. Eu sei que isso choca muitas pessoas, mas Moshe nunca escreveu. Assim como Yeshua, o Mashiach, nunca escreveu o Novo Testamento. Quem os escreveu foram pessoas que conviveram com eles, pessoas posteriores a eles. É simples de observarmos. A escrita ela só foi vista desta forma hoje, que hoje conhecemos, como esta Torá. Ela só foi escrita muitos anos, muitos séculos depois de Moshe. Então o que Moshe transmitiu para o povo foi uma palavra viva. A famosa Torá oral, essa foi a que foi dita por Moshe. E não as escrituras como hoje conhecemos. Não foi assim. Não foi. E por isso Moshe nunca escreveu. Ele falou. E assim foi passado de língua em língua, de boca em boca. E assim foi descrito. Só que quando era para se descrever as histórias verdadeiras, o povo decidiu escrever mentiras. E por isso nosso Senhor diz: vossos pais são mentirosos, porque não têm permanecido na verdade, porque neles não há verdade. Quando falam da sua mentira, falam daquilo que acreditam, porque são mentirosos e pai da mentira. E as verdades, quando elas são comprovadas, quando elas são ditas, vós não querem acreditar, vocês não querem acreditar, porque também não fazem parte da verdade. E assim foi dito por meu Senhor, assim foi dito pelos profetas, assim é dito novamente, mas vós não querem acreditar. O que eu vos falo hoje tem comprovações científicas e verdadeiras. Coisas que o povo de Israel não vai comprovar, não tem como comprovar. E esta é toda a verdade, meus irmãos. Eu espero ter colaborado ainda mais com tudo isso que eu vos estou dizendo agora. Eu espero que agora vós entendam que nós estamos em uma senda reta e que nós estamos em um caminho final. O juízo já está à porta. Mudem os seus caminhos. Hoje é dia 2, do primeiro dia, vamos dizer assim, do primeiro mês do ano. Sei que muitos não comemoram, mas o ano novo do Todo-Poderoso Yah é em setembro. E nós estamos no dia 2, um dia depois do dia do perdão. Um dia depois do dia que o povo foi liberto da escravidão. E esse dia, meus irmãos e minhas irmãs, é muito especial, porque hoje é um Shabat. E meu Senhor me pediu para que eu revelasse isso para vós hoje. E por isso eu vim para vos revelar toda a verdade. A verdadeira terra do povo de Israel, a Amazônia. O verdadeiro povo de Israel, Azteca, Maia e Inca.
como eu já vos comprovei, com todas as verdades. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Obrigado por compartilhar nossos vídeos. E peço para que vós compartilhe este vídeo, em especial, para todos aqueles que vós conheçam, para que eles também assim comprovem a verdade. Como eu vos disse, estamos muito próximos de viver o juízo sobre esta terra. E esta é a maior verdade da qual era necessário que vós conhecesse. Por isso eu vim e vos entreguei. Muito obrigado por tudo que vós estão fazendo pelo canal, aqueles que compartilham os vídeos. Muito obrigado, meus irmãos, por isso. E que a paz do Todo-Poderoso Iá e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Iá de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja.